Faz chover novidade através da vida do Rafael, Senhor. Traz ousadia para a vida do Rafael, Senhor amado. Faz chuva de abundância sobre a vida dele, Senhor. Que ele possa estar sensível, Pai, para direcionar a tua igreja, o teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor amado, pelo privilégio, Senhor, de ouvir ele ministrando a tua palavra. Obrigado, Senhor amado, pelo crescimento dele, Senhor. Ah, Senhor amado, já vi tantas coisas. Vivi momentos ao lado dele de estudo. Vejo nele, Senhor amado, um canal para levantar o teu povo e a tua igreja, Senhor. Senhor amado, nós repreendemos tudo que possa se levantar sobre a vida deste homem, Senhor. Que o Senhor venha assim transbordar ousadia, transbordar entendimento, transbordar palavras de sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, minha irmã. Paz, Senhor, igreja. Como a Samia falou, é uma honra. Glorifico, exalto o nome do Senhor por poder estar aqui essa noite. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra e é bem difícil estar aqui. Então vou contar com a ajuda de vocês, tá? Eu queria orar com vocês, algo que o Senhor tocou no meu coração aí enquanto a gente estava louvando, porque a igreja está bastante cheia para a glória de Deus, né? E algo que o Senhor trouxe ao meu espírito para que a gente orasse é justamente porque vocês escolheram estar aqui essa noite. Então, tenho certeza de que algo nas suas vidas vai se transformar a partir de hoje, porque vocês decidiram estar aqui hoje, em nome de Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, como eu orava a Ti, Senhor, ali naquele canto, obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, Senhor, que se dispôs a estar aqui nessa noite, Pai. Obrigado por trazê-los aqui em segurança, Pai. Eu creio que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai, será cumprida na vida de cada um aqui presente, porque eles decidiram, porque eles escolheram estar na Sua presença nessa noite, Pai. Derrama, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, a Sua bênção, a Sua graça, um renovo de vida, Pai, sobre a vida de cada um, daqueles que necessitam de cura, Pai, física, espiritual, que o Senhor venha, Pai, com a provisão pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu tomar um pouquinho de água, como eu falei, é a primeira vez que eu estou aqui num domingo, então eu estou tremendo, eu estou com sede, mas é o Senhor quem nos guia, né? Então, eu estava lendo um livro recentemente, eu comecei a ler um livro, e eu compartilhei uma frase desse livro esses dias. E aí eu queria que vocês fizessem com o irmão que está aí do lado de vocês, para você dizer: Deus te ama do jeito que você é. Agora diz para esse mesmo irmão o seguinte: mas ele se recusa a te deixar desse jeito. E por quê? Ele quer que você seja como Jesus. Amém? Então, nós iniciamos a noite louvando, que estamos rendidos ao Senhor, que queremos conhecer Jesus. Então, essa noite é para que a gente aprenda pelo Espírito Santo, como ser como Jesus, como praticar as obras de Jesus. Nós vamos falar sobre fruto do Espírito, e não tem ninguém melhor para a gente se basear, senão em Jesus. Então, na última quinta-feira, essa frase que eu trouxe, ela é de um livro bem curtinho, bem pequenininho. Chama Um Coração como o de Jesus, que é do autor Max Lucado. Se vocês puderem ver depois, é bastante interessante. E é curioso, hoje, quando o pastor Daniel pediu para que eu trouxesse essa palavra hoje, ele pediu para eu falar sobre fruto do Espírito, que é a matéria que acabou, tem 2 semanas, na EBCom. Então, se você não está matriculado, matricule-se e continue acompanhando as aulas com a gente, para a gente poder crescer. E a gente falou durante 7 semanas sobre o fruto do Espírito.
Então a gente vai tentar falar aqui em 1 hora o que a gente falou em 7 dias, 7 semanas. Vamos tentar seguir. Na quinta-feira, o Alessandro e a Iris, pastor Alessandro e pastora Iris, eles ministraram, e eles eles ministraram algo que me chamou a atenção, que está lá em João 16, 13 a 15. Se você puder colocar aí, Vinão, para a gente. João 16, 13 a 15, que fala quando o Senhor Jesus está falando para os discípulos a respeito da ascensão dele, da morte, ressurreição, mas da ascensão dele e da vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes a gente tem dúvida quando a gente está iniciando a caminhada com o Senhor. João 16, 13 a 15. Quando a gente começa a caminhada com o Senhor, sobre quem são as pessoas da Trindade. Quem é Jesus, quem é Deus Pai, quem é o Espírito Santo de que a Bíblia fala. Então aqui, o Senhor está falando, João 16, 13 a 15. Isso. Diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Esse é o Senhor Jesus falando, né? E o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao meu Pai, tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito que receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É isso, né? Tudo o que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. E lá, os frutos do Espírito, por que eu quis dar essa introdução com Jesus, né? Porque é Ele quem envia. A Samia ministrou também numa das aulas a esse respeito, que quem envia o Espírito Santo para nós é o Senhor Jesus. Então, o que nós vamos conversar essa noite, né? Para que a gente tenha uma mudança de vida, uma metanoia, uma transformação na nossa mente. Eu vi uma imagem esses dias que falava assim, era como se fosse um ciclo vicioso, né? Onde a pessoa, ela sempre dá os mesmos passos, e aí ela volta, imagina que aqui é um precipício e ela cai. Então isso é um ciclo vicioso. A gente aprender sobre o fruto do Espírito é para que a nossa escada ela seja ascendente, para que a gente cresça e caminhe na direção do Pai. Não que a gente viva reproduzindo as mesmas coisas que nos fazem cair em todo o tempo. E para a gente falar de fruto do Espírito, a gente vai usar como texto base Gálatas 5, 22. Mas é curioso, porque quando Paulo está pregando na igreja da Galácia, ele não chega lá e fala assim, vocês precisam deixar de praticar essas coisas e passar a fazer essas que o Pai se agrada, ou que o Senhor Jesus também fez. Ele coloca um fundamento para aqueles irmãos, como a gente está fazendo aqui hoje, para que a gente entenda o que é necessário e o que o Pai se agrada, como a gente deve se comportar para refletir Jesus para a nossa vida e para a vida do irmão ao nosso lado, para que a gente venha realmente trazer vida através das nossas ações e das nossas falas. Em Gálatas 5,16, diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui está falando para que a gente seja guiado pelo Espírito. Nós vamos ler mais para frente sobre como ser guiado, né? O que é ser guiado pelo Espírito. Mas, em resumo do que a gente vai falar, para que a gente, pelo Espírito, vença as obras da carne. A gente tem desejos, a gente tem as tentações vindas do diabo sobre as nossas vidas, mas a gente tem, por causa da herança de Adão que nós temos na nossa carne, os nossos maus desejos. Então, a Bíblia nos ensina, a partir de Gálatas 5, 22, como vencer esses desejos da carne. Amém? Eu queria que vocês interagissem comigo. Se aquilo que fizer sentido para vocês dizerem amém. Ou então, se for um pouco difícil, quem tiver coragem pode dizer ai de mim. Vocês topam fazer isso comigo? Amém.
Então tem um versículo que é bem conhecido, que é Romanos 12, 2, que fala sobre a gente renovar a nossa mente. Mas o anterior, que é o versículo 1, fala assim, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Aí o 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, quando no versículo 1, aqui de Romanos 12, Paulo está falando, que ele fala assim, ó, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Nós sabemos, nós que cremos no Senhor Jesus, todos nós que cremos no Senhor Jesus e já entregamos a nossa vida ao Senhor, sabemos que Ele se sacrificou por nós, que Ele se entregou por nós, amém? E a partir desse momento, a gente não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício de sangue, que foi o que Ele fez conosco. Então, o que Paulo está instruindo aqui aos romanos é para que a vida deles seja de devoção, de entrega ao Senhor. Quando a gente estava louvando agora sobre rendido estou, é para que a gente realmente entregue a nossa vida, a gente viva uma vida sendo guiado pelo Espírito, mas rendido ao Senhor, para que em tudo Ele nos guie, para que em tudo a nossa vida reflita Jesus. Então, esse sacrifício que a palavra fala aqui, é a esse respeito, amém? E por que é importante a gente entender isso? Aquele sacrifício que o Senhor pede de nós, não é para que a gente venha a fazer coisas. A gente vai fazer coisas naturalmente nessa terra, porque nós nos relacionamos nesse corpo físico e mortal que um dia perecerá. Mas o nosso espírito regenerado vai morar com o Pai. Então, nada do que a gente fizer é capaz de mudar o amor de Deus por nós. Nem para mais, nem para menos. A gente não tem essa capacidade de aumentar o amor de Deus. O que acontece é, quando nós caímos em pecado, Deus, imagina assim, Deus está nessa posição, e aí eu peco. Eu fico a essa distância de Deus. Aí eu peco de novo. Aí eu fico a essa distância de Deus. Mas se eu me arrependo de coração, eu me aproximo de Deus de novo. E de novo. Esse é o processo que o Senhor faz e nos lava com o seu sangue. Foi essa condição que Ele nos deu para que a gente fosse reconciliado com o Pai. Amém? O sacrifício, então, a gente já falou, para que a gente entregue a nossa vida de forma completa. Eu lembro que eu estava sentado aqui um dia, e a Iris pregando, a pastora Iris pregando, e ela falava a respeito dessa entrega, sobre nós entregarmos nossa vida completamente ao Senhor Jesus. E, sondando o meu coração, eu vi que tinha algo ali que eu não queria deixar que o Senhor dominasse. Porque eu falava, não, está tudo sob controle, eu consigo dominar as minhas paixões, os meus desejos, os meus vícios. Então, esse dia era 3 de março de 2013. E naquele dia o Senhor falou comigo, porque eu fumava e eu não queria. Eu achava que eu era capaz de largar do vício com as minhas próprias forças, mas eu não tinha forças. Então, eu entreguei isso para o Senhor, e Ele passou, a partir dali, eu tento, todos os dias, entregar a minha vida ao Senhor. Mas foi um start, naquele dia, assim como vocês estão sentados aqui hoje, para que vocês também possam entregar a vida inteira, a vida de vocês completa inteiramente, para que o Senhor limpe, domine tudo aquilo que vocês entendem que não tem condição de fazer. O Senhor pode fazer pela vida de vocês, amém? Seguindo ainda aqui, então esse foi o sacrifício único e suficiente. Se a gente for ler lá em Romanos 8, versículo 1 e 2, fala assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? E aí esse porquê é o sacrifício do Senhor. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Então, por que o Senhor Jesus morreu para nós, né? Você já fez essa pergunta?
Por que alguém que tão bom, alguém glorioso, majestoso, deixou a sua glória para morrer por mim, por você, para mim cheio de pecados, para cada um de nós aqui, por tantos outros que foram? Por quê? Por que ele morreu? Por que ele nos salvou? Por que ele entregou a sua vida? Então, para que nós vivêssemos uma vida de santidade e comunhão com Deus de volta. Quando o primeiro homem foi criado, era a intenção, era o desejo do coração de Deus se relacionar com o homem. E quando Jesus vem, porque Adão falhou e pecou, a gente conhece a história, ele traz através de Jesus uma outra forma para que a gente volte a ter comunhão com o Pai, que é através do sacrifício de Jesus, do seu sangue sobre as nossas vidas. E por que ele faz isso, né? É o grande, eu sou um inconformado, posso dizer assim, de tentar entender as coisas, por que das coisas, né? E nada faz sentido se não tiver um propósito, né? Por que a gente está nessa terra, por que a gente vive? Então, por que nós fomos libertos do pecado? Para a gente poder voltar a ter comunhão com o Pai, para que a gente, através de uma vida de intimidade, de relacionamento, de oração, tudo que a gente vem falando, para que a gente volte a se conectar com o Pai. Então, lá em Gálatas 5, o versículo 1 e depois do 25, fala dessa base, dessa introdução que Paulo estava dando para as igrejas. A gente vai falar aqui da Galácia, de Roma e de outros lugares por onde Paulo passou, mas a gente vai ver que tudo aquilo, o que ele pregava, a essência do evangelho, nunca mudou. Então, num período ele estava na Galácia e ele pregava a palavra, o evangelho. Depois ele ia para Roma, ele pregava de novo o evangelho. Na Grécia, e por onde ele andava, era sempre a mesma palavra. Por isso que muitas vezes a gente encontra o mesmo texto, o mesmo contexto dentro da palavra. Gálatas 5:1 fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E aí o 25 agora, Vinão, por favor. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então eu destaquei aqui. Por que ele estava falando para os Gálatas? Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Porque é isso que o pecado faz com as nossas vidas. Ele nos escraviza. Então, o vício da pornografia, por exemplo, ele escraviza. Porque ele promete uma realidade que ele não consegue cumprir. É algo falso, é ilusório. Então, ele não consegue trazer a realidade daquilo. E isso causa dependência. Assim como o álcool, assim como a droga, qualquer tipo de vício. Então, aquilo que nós fazíamos antes de conhecer Jesus, é disso que ele veio nos libertar. Para que a gente não mais viva sob esse jugo sobre as nossas vidas. E ele fala ainda para os Gálatas, para que a gente permaneça firme. Permanecer firme é independente das circunstâncias. Vocês louvaram aqui agora sobre oceano, né? Acho que é o nome do louvor. E fala sobre as ondas, né? E a gente permanecer no Senhor, mesmo em meio às ondas. E é disso que o versículo fala, para que a gente permaneça firme e independente das circunstâncias. Tribulações vão vir, escassez pode vir, mas a gente não pode se abalar. A gente precisa, e tem um fruto do Espírito que nos ajuda a entender como fazer isso, amém? Então, aqui ele coloca um condicional no versículo, que é, se vivemos pelo Espírito. Então, como eu falei, eu sou curioso, né? Aí eu falo assim, mas será que foi sem intenção? Paulo esbarrou em alguma caneta lá, algo que ele escrevia na época, e aí apareceu um si na Bíblia lá. Na verdade, não, né? O condicional é justamente esse, porque se a gente tem o Espírito de Deus em nós, se nós professamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos morada do Espírito. E nós já somos capacitados para produzir dos seus frutos, amém? Então, como a gente falou, espera que falhou aqui agora. Como a gente falou, independente de onde ele fosse, ele pregava essa mesma mensagem, mas ele colocou esse condicional. E a gente vai entender por quê da condição. Eu costumo dizer para a Morgana, minha esposa, que
a nossa mente é o fiel da balança, né? Então, a gente decide, é uma decisão, muitas vezes a gente não está sentindo nada, nenhum arrepio, ninguém caiu do nosso lado, a gente não está orando em línguas, mas a gente decide com a nossa mente ouvir a uma palavra, como nós estamos fazendo aqui hoje, e isso passa a ser uma verdade dentro do coração, porque o Espírito vem e revela a nós. Mas é na mente que a gente toma as decisões, porque uma vez que a gente aceita o Senhor Jesus, e o Espírito Santo faz morada em nós, ele não sai mais, ele está sempre aqui. Então, ele está sempre nos capacitando. Tem um versículo que fala que ele sempre nos dá um escape ante ao pecado. Então, sempre na iminência do pecado, vem o Espírito Santo e fala, e testemunha no seu coração, e traz uma impressão: não peque, tem outro caminho, tem outra saída, tem um versículo, tem um louvor, liga para um irmão, sempre tem uma saída, sempre tem um escape. Então, que a gente possa ser sensível à voz do Espírito Santo. Por quê? A nossa mente, de novo, ela é o fiel da balança. A gente vai decidir se a gente peca ou se a gente anda, se a gente ouve o Espírito Santo. Amém? É uma decisão nossa, irmãos. A gente escolher viver pelo Espírito é escolher dar voz para o Espírito Santo. É escolher permitir que Ele guie nossas vidas como um rio que flui. Amém? Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Glorifica o Senhor enquanto isso. Aqui, em Romanos, aqui eu vou ler bastante, tá? Quem gosta de ler a Bíblia? Eu amo a palavra do Senhor porque ela fala o tempo todo conosco, a palavra se renova, cada hora ela fala de uma forma nova conosco, então é sempre muito bom poder ler a palavra do Senhor. E para que a gente não seja enganado, para que não fique na palavra de quem está falando, a gente lê a Bíblia. Romanos 8, 5 ao 14. Vou ler bastante agora. Vai por aí, Vinão? Vamos lá. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para... Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, o que o versículo está falando aqui para nós? Que aquele que tem a mente voltada para a carne, para os desejos, as concupiscências, tem algumas versões da Bíblia que fala isso, da carne, ele vai ser guiado pela carne. Então, tudo que ele desejar vai ser em pecado, porque nada do que a carne produz pode trazer vida, a vida de Deus, a vida zoe de Deus, mas sim o pecado que leva à morte. Volta lá no 5, Vinão, por favor. Aí ele continua, mas quem, de acordo com o Espírito, ou seja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se a gente acorda o nosso dia, o pastor Daniel tem falado isso, né? Eu acordo de manhã, faço minha oração, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu dia ao Senhor. O Espírito Santo me conduza em todas as minhas ações, em todas as minhas atitudes, onde eu precisar tomar uma decisão, onde eu for sair, para que Ele nos guie, para que Ele nos conduza. Amém? Pode ir, não, por favor. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Pode seguir. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Vocês que estão aqui estão vendo, está bem vermelho essa parte aqui do texto da Bíblia que eu coloquei aqui. Por quê? Lá antes, a gente leu lá em Gálatas 5:16, se não me engano, e agora a gente está lendo Romanos. Lembra que eu falei que é o mesmo evangelho, está falando da mesma coisa. Gálatas 5:16 está falando se nós tivermos o Espírito Santo. E aqui ele coloca a condição. Entretanto, se a gente tem o Espírito Santo, nós somos capacitados, nós temos condição de fazer aquilo que Jesus fez nessa terra, andar sem pecar. Ele foi o único homem que não foi encontrado pecado. Eu quero ter uma vida como a de Jesus,
onde não seja encontrado em mim, ou que eu tenha consciência do pecado, que eu tenha consciência do Espírito Santo para que eu vença o pecado, dia após dia, para que eu tome a minha cruz, para que a carne morra todos os dias. Amém? Seguindo no texto, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Meus irmãos, só de pensar que alguém não tem o Espírito Santo, se a gente olhar para nós aqui agora, que privilégio é o nosso de poder falar abertamente da palavra de Deus, falar do Espírito Santo, daquele que nos capacita, mas quantas vidas há aí fora que não conhecem o Senhor Jesus. Então, é uma honra a gente poder carregar essa dádiva dentro de nós, mas não só para que a gente fique represado com ela, sabe? É para que a gente possa alcançar tantas outras vidas. Como a irmã Zenaide falou, ela orou aqui hoje. É para isso, foi para isso que o Senhor nos salvou, para que outros pudessem ser alcançados, através das nossas vidas, amém? Continuando. E se alguém não tem o Espírito, já li aqui, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Seguindo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Aleluia. Porque, peraí que correu aqui. Isso é o Espírito daquele que... Aqui. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Aqui ele está dizendo que a força do Espírito Santo em nós anula o poder do pecado que há sobre nós. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Porque Jesus foi feito justiça no nosso lugar. Ele pagou a dívida que estava sobre nós, ele levou consigo na cruz. Amém? E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, porque o salário do pecado é... Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Não fala aqui que é porque eu sou forte, porque eu sou capaz, porque eu sou intelectual, porque eu conheço, porque eu domino, eu vou fazer morrer as obras da carne. Não, fala que é pelo Espírito, que é pelo Espírito. Pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E não é essa vida terrena. Ela vai nos ajudar a viver essa vida terrena, mas é o alcance da vida eterna, para que a gente vá morar no céu realmente com o Senhor, livre, sem bagagem, livre de todo o pecado. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? E é importante ressaltar que a Bíblia fala também de nós, antes no pecado, como inimigos de Deus, né? Quando ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Ele nos amou. Que a gente tenha esse olhar sobre as vidas no mundo que não conhecem o Senhor Jesus. Que a gente não aponte o pecado do irmão porque ele cometeu algum erro, porque ele deslizou, porque ele estava vivendo longe do Senhor, ou porque ele se afastou do Senhor, mas que a gente o ame, que a gente ore pela vida dele, para que a gente se doe pela vida dele, para que a gente busque essa alma e traga ela de volta para Jesus. Amém? Por quê? Porque não é pela nossa força, não é na força do nosso braço. Isso quem faz, a nossa capacidade é isso. Nós estamos aqui reunidos no domingo, ouvindo a palavra de Deus, tem estudo bíblico de quarta-feira, tem oração na sexta-feira. A igreja tem uma série de atividades para que a gente entenda o que é ser corpo de Cristo na terra, o que é ser igreja na terra. Para quê? No dia que nós precisarmos levar a palavra do Senhor, nós estejamos prontos para alcançar toda a vida lá fora que precisa de amor. E quem faz isso? É o Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós, não é o nosso muito falar, são as nossas ações. É aquilo que a gente está vivendo Jesus, a gente está pregando Jesus com as nossas ações ou só com a nossa boca. Então a gente precisa estar pronto para nós primeiro, para que a gente consiga alcançar outras vidas. Amém? E em tudo
o nosso exemplo maior é sempre o Senhor Jesus. Por quê? Homem como nós, de carne e osso, ele sofreu as dores como nós, para mostrar que era possível, para nos dar o exemplo, o modelo perfeito de como andar na terra. Em Hebreus 5, do 7 ao 9, fala um pouquinho disso aí. Enquanto o Vinão coloca lá, vou tomar mais um pouquinho de água, porque vocês viram que eu falo bastante, né? Cadê o 5? Hebreus 5, 7 a 9. Aleluia. Aqui está falando, o autor de Hebreus está falando sobre Jesus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, a Deus, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Reverente submissão. Vou fazer uma pausa aqui, Vinão, antes de seguir. Como a gente se relaciona com Deus, né? Quem é o Deus Altíssimo, soberano, todo-poderoso? Sim, esse é o nosso Deus. Mas Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele está próximo, a gente pode se relacionar com Ele, como a gente está falando aqui agora. Ele conhece as angústias do seu coração, Ele sabe das suas necessidades, a gente não precisa criar um muro. Já existem muitos que tentam se levantar entre nós e Deus. Então, essa reverente submissão que o Senhor tinha era do temor, porque Ele sabia quem era o Pai, Ele sabia de quem Ele vinha. E é a mesma coisa que a gente precisa ter com o Senhor. A gente deve amá-lo, deve adorá-lo, deve venerá-lo, adorá-lo de toda forma. Mas Ele é um Deus próximo, Ele não está distante da gente. E por causa disso, o versículo fala, sendo ouvido. Então, as orações e súplicas que o Senhor Jesus fazia, mesmo sendo Deus na terra, Ele orava, Ele suplicava ao Pai pela humanidade e pelos homens. Por causa da sua reverente submissão, Ele era ouvido. Então, que a gente venha aprender com o Senhor Jesus. No 6 agora, acho que é o 6, no próximo. Embora sendo filho, Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E o que Ele sofreu? Todas as tentações que eu sofro, todas as tentações que você sofre, as suas angústias, os seus medos, o que cada um de nós aqui sofre, Ele sofreu. Porque a Bíblia diz que Ele tudo sofreu, mas Ele tudo suportou. E nele não foi encontrado pecado. Então que a gente olhe realmente para essa parte, para o que a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus, e a gente venha a produzir as características de Jesus. Primeiro para nós, mas para que a gente, não para que a gente preserve isso para nós, como uma represa, mas que a gente deixe o rio do Senhor fluir. Amém? Próximo, Vinão, por favor. E uma vez aperfeiçoado, ou seja, ele Jesus, foi aperfeiçoado. Tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E o que é obedecer? É seguir, é preservar os mandamentos, as instruções do Senhor, os conselhos, a direção que Ele nos dá. E onde a gente vê isso? Através da palavra de Deus. Amém? Seguindo, 1 Pedro 1, 14 ao 16. Isso é só a introdução, tá, gente? A gente tem mais 2 horas de culto, né, Samuel? Não? Tá bom. Como filhos obedientes, 1 Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, o que o versículo está falando? Para que a gente obediente, então Pedro está falando, para que a gente obediente como Jesus, que a gente leu antes, para que a gente não se deixe moldar pelos maus desejos de outrora. E o que é isso, outrora? O que é que ele está falando, maus desejos? É a natureza, nossa natureza pecaminosa, aquela herança que eu falei lá no início da carne, que volta e meia nos induz a algo que não leva à vida, mas sim à morte. Então, seguindo o modelo de Jesus, sejamos obedientes. Mesmo quando antes nós não sabíamos, que é o período da ignorância. Pode seguir, Vinão, por favor. Mas assim como é santo,
aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem. E esse santo que a Bíblia fala, não é o que a gente entende ou que de repente a gente cresceu ouvindo o que é ser santo. Ser santo, eu destaquei aqui, eu vou tentar resumir bastante. Lá em Gênesis, no começo, é a primeira vez que aparece esse termo santo na Bíblia, que é kadosh, no grego. E a primeira vez que foi usado foi lá em Gênesis, quando na criação. Esse mesmo kadosh que foi usado lá em Gênesis é o que está escrito aqui agora, em 1 Pedro. Então, muitos anos se passaram e o mesmo termo está sendo usado lá. E quando é usado lá em Gênesis, foi quando houve separação. E Deus santificou o dia para ele, o 7º dia. E esse santo que está sendo usado aqui é para que a gente seja santificado como ele é santo, para que a gente seja separado como ele é santo, para que a gente seja consagrado como ele é santo. Então, esse santo que está falando aqui na Bíblia é para que a gente seja como ele é. Separado de quem? Separado do pecado. Não, você não precisa se separar do seu irmão que peca. É bom, naturalmente, a nossa vida vai mudando, as nossas amizades vão mudando, a conduta nossa vai mudando, mas você precisa estar perto para você poder levar luz. Você não pode ser transformado pelo pecado, mas você não precisa estar longe daquele irmão que você conhece, que precisa de luz, que precisa de salvação, para levar luz para ele. Senão, quem que vai levar luz? Certo? Uma pontinha de uma vela acesa na escuridão promove grande luminosidade. Amém? Que nós sejamos essa luz na vida de todos os nossos irmãos. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa ter uma vida santa, separada, como diz o versículo. Pode seguir, Vinão, por favor. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E Paulo, eu gosto bastante das cartas de Paulo, porque ele fala como, muitas vezes, acho que a gente gostaria de falar para alguns irmãos, para instruir no Evangelho, para ajudar na caminhada. E ele usa exemplos muito humanos, assim, acho que são muito fáceis da gente entender, né? E ele fala assim, ó, em 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Quando o pastor Daniel pediu para eu trazer fruto do Espírito, eu falei, eu não tenho todo o tempo, 7 semanas, para falar sobre fruto do Espírito. A Bíblia lista 9 frutos, então a gente perderia um bom tempo falando deles aqui. Então, o que a gente está fazendo aqui? Colocando uma base para entender o que é o fruto do Espírito. Ou seja, para que nós temos o fruto do Espírito? E depois nós vamos entender. Por enquanto, a gente está caminhando ainda para chegar lá. Paulo falando lá em Coríntios, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E o que ele está falando isso? Lembra que nós lemos a respeito de fazer um culto de sacrifício racional ao Senhor? Nós sermos sacrifício vivo, entregando a nossa vida inteira e completamente ao Senhor? A mesma coisa ele está dizendo aqui de novo para nós. E aí, deixa eu passar aqui. Qual que é o convite dessa noite? O que eu queria deixar de convite para vocês? Um recado, uma instrução. Aquilo que nós fizemos, tem alguém no nosso meio que não aceitou o Senhor Jesus? Como todo mundo entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Acho que é melhor assim. Levantem a mão para mim, por favor, todos que já reconheceram e creram que o Senhor Jesus é o seu Salvador e você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Todos nós que conquistamos, ou seja, nós conquistamos algo que não tínhamos. Nós vivíamos uma vida de pecado através da nossa carne, e quando aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo veio morar em nós conquistamos um terreno. Então, imagina a estratégia de guerra, né?
Você está lá, você faz parte de um exército, você vai dominar um território, e aí você coloniza aquele território. Então, vamos supor que seja esse cantinho aqui. Ganhei esse canto. Guerreando, ganhei mais esse canto. Então, cheguei e dominei todo esse espaço aqui. Quando a gente, fazendo uma alusão àquilo que eu estou tentando dizer, quando a gente recebe o Espírito Santo, nós ganhamos terreno, nós ganhamos força, e para que a gente ande em novidade de vida, a gente não pode dar espaço para o pecado retomar esse terreno que nós ganhamos, que nós, pelo Espírito Santo, nós ganhamos, amém? Então, como que a gente faz isso? Como a gente preserva isso? Porque existe um ditado que diz que fácil é chegar no topo, duro é manter, né? Então, como que a gente mantém, como a gente preserva aquilo que o Senhor nos deu com tão rico sangue? Orando, jejuando, lendo a palavra, mantendo uma vida de intimidade com o Senhor, para que a gente venha a ser renovado no Espírito, para que a gente tenha o Espírito fluindo em nós. E é curioso porque eu comecei a preparar essa palavra na semana, finalizei hoje, e hoje a leitura era Salmos, a leitura da igreja, né, era Salmos 60. E os 2 últimos versículos falam a esse respeito, né, sobre a gente entregar, confiar no Senhor. Tem aí, não, Salmos 60, 11, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Salmo 60, versículo 11. E aqui o salmista falando dentro daquele contexto de guerra, de território mesmo, né, como Israel lutava e guerreava, e tinha Deus como seu provedor ali. Então, dentro desse contexto, falando, hoje, como a gente falou, a gente não precisa mais fazer esse tipo de guerra, né? A gente não precisa mais fazer sacrifício de sangue. Então, como que a gente aplica isso na nossa vida hoje? Porque tudo que era no Antigo Testamento era luz, era sombra do que viria com Jesus. Então, Salmo 60, 11. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Próximo. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. E aí, quem são os nossos adversários hoje, nessa luta para que a gente preserve esse terreno, para que a gente ganhe, para que a gente mantenha aquilo que o Espírito Santo já conquistou por nós, aquilo que o Senhor Jesus já deu por nós, onde nós já avançamos, para que a gente não retroceda, não venha cair de novo em uma vida de pecado. Lembra que eu andei aqui? A gente anda sempre pelos mesmos caminhos, faz as mesmas coisas, quebra a cabeça da mesma forma, mas quando tudo fica tranquilo de novo, a gente volta a fazer as mesmas coisas. E é muito ruim isso, né? Porque parece que a gente nunca andou, não consegue prosseguir. Sempre tem algo nos parando, sempre tem algo nos freando. Então, para que a gente venha a ser renovado, a gente venha confiar no Senhor para guerrear por nós. Os nossos adversários hoje são, decididamente, né? Declaradamente, a força que o inimigo produz sobre as nossas vidas e os nossos próprios maus desejos, né? A Bíblia fala que nós pecamos não só porque o diabo atua sobre as nossas vidas com poder nos tentando, mas naquilo que nós somos fracos, naquilo que nós já caímos alguma vez, ele vai trazer alguma tentação ali sobre a nossa vida. Tem um louvor que chama Entrega, da Daniela Araújo, e tem uma parte do louvor que fala assim: seus inimigos são quem? Quem são nossos inimigos hoje? Se o cristão não deveria querer o mal de ninguém. Então, quem são os nossos inimigos? Quem são esses adversários que a Bíblia está falando para que a gente lute? São os nossos maus desejos hoje. É com isso que a gente deve lutar, com isso que a gente deve guerrear. A gente deve ter, eu marquei aqui algumas coisas, deve ter ódio do pecado. A gente deve odiar o pecado. A gente não deve amar o pecado de forma alguma. A gente não deve dar brecha para o pecado. Entendem o que eu estou dizendo? A gente não pode permitir, a gente não pode gostar do pecado. A gente não pode. Porque se a gente gostar do pecado, o que a gente está fazendo com o Espírito Santo? Amém? Então que a gente venha refletir em... Peraí que travou. Tiago
1, 14 e 15, que fala desses maus desejos. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. A cobiça é o desejo do nosso corpo de querer fazer só as mesmas coisas que herdamos de Adão. Infelizmente, na nossa carne, a gente vai carregar isso até que a gente morra. O próximo, não, por favor. Então, a cada cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. Ou seja, primeiro a gente deseja, primeiro a gente olha, primeiro a gente quer fazer aquilo, ou seja, a gente não transformou aquilo no pecado propriamente dito. O pecado é, então, aquilo que a gente manifesta com as nossas ações. Daquilo que antes a gente olhou, desejou, quis no coração, e aí, com as nossas atitudes, a gente produz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém? A gente está caminhando para o fim, mas, como eu falei, a gente ia falar dos frutos, das características do fruto, porque tudo o que o fruto do Espírito nos proporciona, ou melhor dizendo, aquilo que ele nos permite fazer é através do amor, né? Então, o versículo Gálatas 5, 22, consegue pôr para nós, Vinão, por favor? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito, perceba que ele não fala que os frutos do Espírito, mas ele fala o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Então, o fruto do Espírito é amor. E tudo o que vem a seguir são as características desse amor. Nenhum dessas características, dessas qualidades, a gente consegue reproduzir sem amor. Esse amor que Deus fala aqui, que o Senhor fala na sua palavra, é o amor ágape, do tipo de Deus. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, pode seguir, não. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o que são? Aí a gente, quem nunca, né? Lendo a Bíblia, passando por todos esses versículos, bacana, legal, mas como que na prática eu consigo reproduzir tudo isso? O que eu faço com tudo isso? Então, nós vimos, né? Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para poder desenvolver cada uma dessas qualidades aqui, como Jesus reproduziu pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós, nos capacitando a fazer cada uma dessas coisas. O amor, e aí, lendo e estudando para preparar essa palavra de hoje, o amor, cada uma das características do fruto do Espírito, ela nos permite combater cada uma das obras da carne. Não, um pouquinho antes, no 19, por favor. Gálatas 5, 19. Acho que é 19, 21 e 22. 5, 19. Isso. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, cada uma das características, qualidades do fruto do Espírito nos permite combater uma dessas obras da carne que a gente leu aqui, por exemplo. Vou na ordem da lista que está em fruto do Espírito, começando pelo amor. O amor nos ajuda a vencer as facções e o ódio, por exemplo. E o que são facções? Desordem, e dentro do contexto bíblico, a gente vê na história da Bíblia muitos exemplos disso, né? Quando Jesus foi entregue para ser morto, houve uma facção, houve um ajuntamento de pessoas lá que queriam o seu mal, que queriam que ele fosse pregado, que ele fosse morto, que ele fosse preso.
Então, facções, e como que a gente combate isso? Através do amor. E ódio também, que é falta de amizade, aversão, malquerência. A gente querer o mal do outro, de forma a querer exterminá-lo, como a gente viu aqui. Tem um versículo, 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, um capítulo inteiro de 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor do tipo de Deus para a gente manifestar para o mundo, para a gente manifestar para as pessoas. E a partir do versículo 4 ele fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí a parte inicial do versículo 8, o amor nunca perece. Então, com esse amor, o amor é a base para todas as outras características e qualidades do fruto do Espírito, mas o amor propriamente dito, ele consegue combater dessas duas obras da carne que eu comentei, facções e ódio. Se a gente olhar para a alegria, a gente falou um pouquinho antes sobre viver uma vida constante de alegria, independente da circunstância, independente do tamanho da onda, independente da doença, independente do desemprego. A gente viver uma vida de alegria não é... Aí você fala assim: ah, Rafael, mas como que você fica alegre em meio a tanta provação, em meio a tanta tribulação? É porque essa alegria que a Bíblia fala é a alegria de estar contente com o Senhor. Porque aquele período que está se vivendo, ele é provisório. A gente tem que crer no Senhor que ele é provisório, que ele não é definitivo nas nossas vidas. A última palavra vem do Senhor para manifestar a glória na nossa vida e através da nossa vida, a glória dele em nós. Amém? Então, a alegria não fala de nenhuma obra da carne que a gente combata com alegria, senão as tribulações, as perturbações e tudo aquilo que a gente passa de provação na nossa vida. A paz, que é o terceiro da nossa lista, ele combate diretamente as dissensões, que são desavenças, divergência de opinião, interesse ou estado de briga, de litígio constante. Então, para a gente viver uma vida reproduzindo o que é fruto do Espírito de Jesus em nós, a gente precisa ser guiado pelo Espírito para promover a paz. Tem uma briga na casa do irmão, você chega e você consegue levar a paz. Por quê? Você está nesse estado de comunhão, de intimidade com o Senhor. Você consegue levar a paz aonde você vai. Assim também, a paciência contra a ira. A paciência é longanimidade, a gente ter um ânimo longo. Então, ainda que justamente alguém me tira do sério, eu consigo exercer, através da paciência, do fruto da paciência, amor, lembra que eu falei? Amor sobre a vida daquela pessoa, e dentro daquilo que eu gostaria de dizer, eu me privo de dizer, para que eu não peque contra aquela pessoa e que eu, através da minha atitude, eu consiga ganhar aquela pessoa. E aí depois algo possa ser corrigido com amor, com cuidado, sem palavras duras, coisas dessa forma. A amabilidade, que é benignidade também, e esse para mim, deles assim, é o que mais me cativou, né? A gente tem alguns de estimação, se a gente pode dizer assim, mas eu gostei muito de poder ler esse, que significa benignidade e amabilidade. Significa suave, brando, agradável, não perigoso nem maligno, não quer magoar ninguém, nem provocar dor, ser gentil e cortês. É a virtude de quem nos permite, é a virtude que nos permite tratar os outros com ternura, com carinho, que nos permite desenvolver empatia pelo próximo. Então, é através desse fruto, que é a benignidade, a gente pode desenvolver empatia. Então, quando eu vou falar com a minha esposa, por exemplo, se ela bater a porta do carro, eu falo, meu amor, com carinho, né? Eu não preciso, ou se qualquer outra coisa que a gente entenda dentro da nossa relação, que haja carinho no nosso tratar, que haja carinho não só com a minha esposa, porque é fácil falar, porque ela é minha esposa, mas com o meu irmão,
com o meu irmão, com a minha irmã, com cada um, com o meu vizinho, para que a gente tenha ternura e carinho no falar. A gente promove o fruto do Espírito no falar. E ele combate ciúmes, egoísmo e discórdia. E que são, né, sentimento de ressentimento, ciúme, rivalidade e combate e luta, briga, ambição egoísta e cobiça do poder. Então aqui eu li os três juntos: ciúmes, egoísmo e discórdia. A bondade que combate a feitiçaria. Por quê? A bondade é o estado de ser bom, benevolente. A bondade é a generosidade em ação, que brota de um coração benigno. A feitiçaria, a gente pode pensar que é só, por exemplo, magia negra, bruxaria, coisas desse tipo. Mas quando a gente manipula a vida das pessoas para o nosso bel prazer, fazendo com que as pessoas façam a nossa vontade, a gente está praticando feitiçaria. Porque a gente está trazendo de forma egoísta para nossas vidas, está manipulando as pessoas. É voodoo, né, que fala? É como se fossem voodoo, para que elas executem aquilo que nós desejamos. Então, sendo bom, eu não pratico o mal, que são esse tipo de coisa. Fidelidade, a gente combate a idolatria. A gente fala que Deus é fiel, que Jesus foi fiel até o fim, que Ele nos ama pela sua fidelidade. E nós reproduzimos a fidelidade do Senhor e combatemos a idolatria. Nós adoramos somente a Deus, nós não criamos outros ídolos para nós, nós não idolatramos nosso filho, nossa esposa, o nosso pastor ou a nossa igreja mais do que Deus. O Senhor é quem merece, quem quer, quem tem que ter a nossa reverência suprema, absoluta. Nada disso pode superar aquilo que Deus é nas nossas vidas. A mansidão, ela age junto com a benignidade, como a gente leu, para a gente ter, na ira, né, no momento de ira, onde tiver uma situação de ira, a gente com benignidade, ou seja, com carinho, com amor fraterno, a gente age junto com mansidão, para que a gente consiga repelir aquela ação de ira. E o domínio próprio. O domínio próprio, ele fala para a gente na repulsa aos pecados relacionados ao sexo, ou seja, impureza sexual, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ele trata o domínio próprio ele fala do domínio próprio para a gente tratar com essas questões, para que a gente consiga dominar e controlar o nosso corpo, para que a gente não venha cometer esses pecados. Percebem que tudo aquilo que a gente falou, como fruto do Espírito, é para combater algo da carne. Então, tudo aquilo que nós falamos, desde o início do culto até agora, tem um fundamento para que a gente viva pelo Espírito, viva sendo guiado pelo Espírito, para que em tudo a gente glorifique o nome do Senhor, para que a nossa vida exalte e glorifique o nome do Senhor, não para que a gente viva mais como nós vivíamos antes, amém, igreja? Para que a gente realmente tenha novidade de vida, para que a gente flua do Espírito, para que o Senhor flua das nossas vidas, a gente viva uma vida de renovo, para que a gente viva o novo de Deus nas nossas vidas, para que a gente construa aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas e através das nossas vidas com as nossas ações, para que a gente viva uma vida guiado pelo Espírito sem ser dominado pela carne. E a gente não consegue isso, nós vimos essa noite que não é pela nossa força, não é pelo domínio dos nossos braços, mas pelo poder que atua em nós, que ressuscitou nosso Senhor Jesus, que faz morada dentro de nós. Uma coisa que ficou gravada, eu ouvi numa outra ministração, é mais ou menos assim. Se a gente tem a consciência, acho que eu falei disso numa aula, se a gente tem consciência de que o Espírito Santo está sempre em nós, no momento do pecado, a gente não peca. Por quê? Viver uma vida consciente de que o Espírito Santo habita em nós. Imagina assim, eu estou indo lá assaltar um banco, aí eu sei que eu tenho o Espírito Santo. Puxa, como que eu faço isso consciente da vida do Espírito Santo em mim? Como que eu faço isso? Como que eu vejo pornografia junto com o Espírito Santo, aqui no celular, eu e o Espírito Santo junto? Não dá, né? O pecado não habita com o que é santo. Então, que a gente realmente tenha
nojo daquilo que é pecado, que a gente não venha a produzir aquilo que o mundo nos dá como normal, que a gente venha produzir aquilo que é fruto, que traz vida para nossas vidas, para outras vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Obrigado pela oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus, que nos fez novos de novo. Glória ao nome do Senhor Jesus, que nos deu condição de se relacionar com o Pai mais uma vez e de levar consigo todos os nossos pecados. Que a gente viva uma vida livre, uma vida de liberdade mesmo, para que o meu irmão não peque, mas para que eu também possa viver essa liberdade de Cristo em nossas vidas. Amém? As palmas louvem ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Palavra abençoada, né? Como é gostoso ouvir sobre o Espírito Santo. O nosso Consolador, socorro bem presente. E essa é uma matéria das mais gostosas de se ouvir no curso. Uma das que eu mais gostei. De várias. E o Rafa passou um louvor para a gente estar entoando, que tem tudo a ver com essa palavra que nos foi ministrada, que o Senhor mandou para nós. Essa palavra que nos ensina que nós devemos agir com o fruto do Espírito: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós fomos instruídos essa noite a mover-nos através do Espírito. Aleluia. Pai Santo Deus. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus, vem
ser. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Aleluia. Nós louvamos que nós somos ser humano, mas a escolha é nossa de viver pelo Espírito, viver um novo tempo. Eu prefiro ouvir a voz do Espírito Santo do que a minha própria vontade. Eu escolho cumprir o meu chamado na presença do Senhor. Nós iniciamos o culto falando: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. E nós estamos encerrando falando: Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Aleluia. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus, vem inundar. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe o Rafael. Avança. Tem muito mais para fluir ainda. Aleluia. Hoje nos visita pela primeira vez o Roberto e Camila. Amém. Glória a Deus. Bem-vindos. Vamos receber eles. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E voltem sempre. Vocês são bem-vindos aqui. Aleluia, glória a Deus. Temos recadinhos para passar, né? Mas já esqueci todos. Amanhã temos live de louvor com os evangelistas Nathalie e Juninho. Terça-feira, não lembro quem ministra, mas temos live. Quarta-feira estamos no 7º módulo do EBCOM, que é Pedras Fundamentais, Doutrinas Básicas. Já é o 7º módulo, meu irmão, é o penúltimo. Temos mais um módulo e o ano que vem a conclusão dessa etapa do curso. Meu irmão, se você puder, às 8 horas, assiste Doutrinas Básicas, Pedras Fundamentais. É muito bom. É muito bom para a gente entender como cristão qual é a nossa função. Então eu te aconselho, às 8 horas está através do link da igreja. Eu passo sempre nos grupos e assistir. Amém? Quinta-feira temos live com os pastores Alessandro e Iris. De sexta-feira tem uma reunião do Ministério Infantil. Não acontece no Facebook da igreja. A evangelista Daniela, tia Dani, ela manda um link para os pais e é uma sala de, vamos dizer, bate-papo, onde o Ministério Infantil se vê, conversa, tem historinha e tudo mais. Você que tem filho e ainda não, até pessoal que está assistindo, e ainda não está participando com eles, procura a evangelista Daniela, que ela coloca vocês na sala. É muito bênção, a gente tem que instruir nossos filhos no caminho. Amém? Domingo que vem nós temos culto normal. Igual eu falei, por enquanto, até dia 23 o pastor Daniel não vem.
São 2 domingos. Mas nós estaremos aqui, juntos, adorando ao Senhor. E eu conto com vocês, porque o corpo precisa. Eu preciso de cada um de vocês. Sozinha eu não faço nada. O Rafa sozinho não faz nada. Eles aqui sozinhos não faz nada. Nós somos um corpo. E cada um faz parte desse corpo. Então se programem para estar. No final do culto, aqueles que vão retirar cesta, procura a secretária Morgana, está ali no fundo, esposa do irmão Rafael. E eu também depois vou estar me juntando com vocês. Amém? Mais algum recado? Mais algum recado? Opa, sexta-feira, 7h30, né? 7h30, sexta-feira tem oração. Pastor Júlio toda sexta-feira com a equipe dele de oração, a igreja. Irmão, oração é o que mantém o crente de pé. Oração é o que mantém o crente de pé. E oração é o que mantém esse ministério também. Terça-feira às 20 horas a DEF. Amanhã, dia das crianças, com muito carinho, a tia Dani preparou uma lembrancinha para as crianças. Ela é bênção. E amanhã vai ter plantão, das 11 às 13. É isso? Das 11 às 13, para retirar dos papais que não vieram. Você que tem filho, pode retirar lá com ela, tá bom? Amém? Glória a Deus. Acho que é só isso. Amém? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco de hoje para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Dá um toquinho no teu irmão aí. Aleluia.